Fala galera do canal, aqui é o Alberton do canal DVZ Custom e hoje eu vou customizar esse Aston Martin no estilo Red Bull. O primeiro passo, no qual eu abri o carrinho, eu usei uma parafusadeira e uma broca número 4 para quebrar os rebites que tinham embaixo do carrinho. Esse com certeza foi o carrinho mais sujo que eu já peguei, tanto é que de barro ele não tinha muito, é muito comum ter barro dentro dos carrinhos, porém ele tinha essas bolinhas que pareciam muito ser casulos, e eu nunca vi isso dentro de um carrinho, é a primeira vez que eu tô vendo. Depois de ter aberto o carrinho, eu comecei a tirar a tinta dele. Eu peguei o produto que eu tenho aqui em casa, que infelizmente tá muito velho, então como ele tá todo podre, eu peguei e mergulhei o carrinho e depois eu botei o carrinho pra descascar a tinta toda. Mas eu não recomendo fazer isso, você vai usar produto demais para carrinho de menos. Funcionou como esperado, a tinta não saiu completamente. Isso pode depender do removedor e também pode depender do carrinho. Tem alguns carrinhos que a tinta é muito impregnada e tem outros que ela sai muito fácil. Então eu peguei uma lixa um pouco mais grossa e eu comecei a lixar o carrinho. Eu lixei primeiro com uma 330 e depois, para ficar melhor, para limpar na micro retífica depois, eu passei uma 600. Agora com o carrinho limpo, eu comecei a pintura. Primeiro eu lavei ele com uma escovinha de dente e um detergente neutro. E depois primeiro eu passei um primer. Depois esperei o primer secar muito bem. E depois eu passei a pintura. Para fazer esse vídeo, eu fiz alguns adesivos. Comprei uma folha de decalque na Shopee, que eu vou estar deixando o link na descrição. Fiz os adesivos do tamanho certinho do molde. Imprimi. E depois eu passei uma camada de verniz por cima para proteger bem. Antes mesmo de eu botar os adesivos, aconteceu que eu fui passar o dedo na pintura e a pintura saiu muito fácil. Não ia ter jeito, mesmo se eu não tivesse passado o dedo ia ficar uma pintura muito ruim. E agora não vai ter jeito, tem que pintar de novo. Daí eu fui lá, passei o primer de novo, esse primer ficou um pouco melhor que o anterior. E repintei, só que agora eu não misturei a tinta, então na minha cabeça era pra ficar melhor. Daí eu fui tirar o carrinho do grampo improvisado e dessa vez a tinta não saiu logo de cara, então já fui para os decalques. Daí eu comecei a botar os decalques. Esses decalques são bem fácil de aplicar, você primeiro põe na água, recortadinho do formato que você quer. Depois é só deslizar ele pro lado com um cotonete e deixar ele no lugar certo. Mas a alegria durou pouco, foi só fazer um pouco de força com o cotonete que a tinta já saiu toda. Eu pensei que ela tinha saído antes por causa da tinta misturada, que poderia ser uma composição diferente, mas também pode ter sido por causa da umidade, porque quando eu pintei estava muito úmido e o compressor às vezes começa a soprar água. Mas agora não tem jeito, vou ter que pintar de novo. Então eu fui pintar o carrinho pela terceira vez. Eu repeti os mesmos processos que eu fiz antes, com exceção da tinta, que antes era para ser azul escuro, depois passou a ser azul. E agora vai ser preta. O plano inicial era ser azul escuro, mas não deu certo. Depois eu fiquei alternando entre amarelo e preto. E o preto saiu na frente porque é uma tinta mais resistente, ela agarra melhor. Então eu comecei a botar os decalques da mesma maneira que eu estava botando antes. Só que eu tinha um bisturi que eu usava para cortar as coisas mais fácil. E esse bisturi acabou enferrujando, ele era bem ruim. E eu tive que cortar com estilete. E cara, foi muito difícil de cortar. E acabou ficando tudo torto. Por exemplo, no negócio da Red Bull, no boi, eu tive que cortar o boi e depois eu tive que cortar individualmente o rabo do boi para botar no lugar e ainda assim não ficou direitinho. Depois de ter ficado uma tarde toda botando decalque no carrinho, eu fui começar a fazer os detalhes. E não tem muito segredo, é como fazer os detalhes em qualquer carrinho. Com exceção que eu tive que retocar a tinta em cima dos decalques, porque o verniz não ficou bem aplicado, daí acabava entrando água e ficava borrando o adesivo todo. E é preferível fazer os detalhes depois, por causa que se você fazer o detalhe primeiro, a tinta, como é a base d'água, é capaz de, com a umidade do decalque, ela pode acabar soltando e vai manchar o carrinho todo. Para arrumar o acrílico do carrinho, nunca muda o processo, sempre muda só o resultado final. E no caso desse carrinho o resultado não ficou bom, porque o vidro era bem amareladinho, então não deu para corrigir tudo. Mas ainda assim deu uma boa melhorada e acabou que não ficou tão ruim. Já para colocar as rodinhas no carro, o processo também muda pouco, depende só do fabricante da roda. Tem fabricante que já deixa o eixo junto com a roda e tem fabricante que não traz o eixo. Só que quando ela vem com o eixo não cabe em todo o carrinho, então a gente vai ter que dar um jeito.
mas nunca foge muito dessas duas opções. Nesse caso do vídeo, eu vou ter que fazer o eixo, então eu uso uma seringa, ponho ela no lugar da roda, eu corto o eixo das rodas no meio e passo um pinguinho de cola na ponta e ponho para dentro da seringa. E o resultado fica bem bom, a roda gira muito bem. Mas tem que cuidar muito na hora que for colocar, que se colocar a seringa torta, a roda vai ficar torta e uma roda não vai encostar no chão. Esse foi o resultado final do carrinho. Sinceramente eu gostei, por mais que ficou os defeitos do decalque, que os decalques não ficaram muito bem recortados e o verniz não ficou muito bem aplicado, então o carrinho não ficou com os decalques do jeito que eu queria, mas olhando de longe assim nem parece que tem defeito nenhum. Os vídeos longos estão demorando para sair e eu recentemente estou conseguindo só dar conta dos shorts e até os shorts estão atrasando. Mas eu tô tentando resolver isso, e o próximo vídeo vai ser um carrinho bem mais simples, então vai ser bem mais fácil de terminar. Então provavelmente o vídeo vai sair bem mais cedo. Obrigado por ter assistido até agora e até a próxima.